Bom, turma, retomando nossos estudos, né? Ainda falando de funções, hoje a gente vai trabalhar função polinomial do primeiro grau. Uma função polinomial do primeiro grau é toda função definida pela sentença f de x igual a x mais b, em que esse azinho aqui é um número real qualquer, né? E diferente de zero. Nessa função do primeiro grau, só relembrando, né, a gente já viu isso lá no nono ano, esse azinho é chamado de coeficiente angular. B, né, que é o termo constante, é chamado de coeficiente linear. Então, o que é que a gente tem como função? Uma função do primeiro grau nada mais é que uma função definida por uma equação em que o maior expoente da variável x é 1, né? Então, nós teríamos aqui um gráfico da função do primeiro grau. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta, né? Oblíqua. Os tipos de função. Uma função do tipo f de x igual a x é chamada de função linear, né? O que é que significa isso? Nós temos b igual a zero. Então, esse gráfico sempre passa pela origem do sistema cartesiano, ou seja, no ponto 0, 0. A mesma coisa para a função em que a é menor que zero, também. A função identidade, nós temos f de x igual a x, ou seja, tanto x quanto y são iguais, formando aqui, ó, traçando uma bissetriz nesses dois quadrantes aqui, no quadrante 1 e 3, né? A bissetriz, lembrando lá de anos anteriores, é um segmento que divide o ângulo em dois ângulos de mesma medida. A função constante é uma função do tipo f de x igual a b, ou seja, ela não tem o coeficiente angular. O coeficiente angular dessa função é zero. Ela recebe, nesse caso, o nome de função constante, né? Então, como a gente já viu isso ano passado, a gente vai trabalhar as funções em forma de exercício. Nós temos aqui, dada a função f de r em r, ou seja, uma função em que o domínio é o conjunto dos reais, o contradomínio é também um subconjunto dos reais. Definida pela sentença f de x igual 2x menos 6, pede-se. Na letra A eu quero os coeficientes angular e linear. O coeficiente angular da função é esse valorzinho aqui que antecede x. Então, ó, o coeficiente angular A é igual a 2, né? E B é o coeficiente linear igual a menos 6. Né? Então, nós temos coeficiente angular 2, linear, menos 6. A característica da função. A característica da função é observada em função do coeficiente angular. Se é maior que zero, ela é crescente. Então, eu tenho que A é igual a 2, ó. Então, é maior que zero, né? Logo, essa função é dita crescente. É uma função crescente. Calcular f de 3 mais f de 2 menos f de 5. Então, aqui eu só vou efetuar esses cálculos, ó. Substitui na função f de 3, vai ser o quê? 2 vezes 3, onde tem x eu vou substituir por 3, né? Menos 6. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6 igual a 0. Aí vamos calcular f de 2. f de 2, 2 vezes 2, menos 6. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 6 igual a menos 2. f de 5, 2 vezes 5, menos 6. Então, eu tenho 10 menos 6, que é igual a
4. Como eu quero f de 2, ó, f de 3 mais f de 2 menos f de 5, então eu tenho, quem é f de 3? 0. F de 2, menos 2. F de 5, 4. Mas é menos f de 5, então menos 4. Então eu tenho 0, menos 2, menos 4, menos 6. Então, f de 2 mais f de 3 menos f de 5 vai dar menos 6. O zero da função. O zero da função é obtido igualando essa função a zero. Então, eu tenho 2x menos 6 igual a zero. 2x igual a 6. X é 6 dividido por 2, que é igual a 3. Ou seja, o zero é 3. Observando aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Então, a raiz é também chamada de zero da função. Por quê? Porque é o valor que, substituindo na função, eu obtenho zero como resultado, né? Então, a imagem de 3 nessa função é zero. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0, né? O esboço gráfico. Toda vez que nós temos uma função em que a é maior que zero, nós vamos ter uma reta, né, que intercepta aqui o eixo x nessa direção. Por quê? Porque a função é dita crescente. Aqui eu coloco a raiz. Então, esse é o esboço gráfico, né? E, por último, fazer o estudo dos sinais. O estudo dos sinais dessa função. Novamente, eu aproveito a raiz que já foi calculada, né? A raiz dessa função é 3. Aí, o que é que vai ocorrer? Para fazer a análise dos sinais, a gente observa o seguinte. À direita dessa raiz, por quê? Porque essa função é dita crescente, a gente já observou aqui. Então, à direita, todo mundo é positivo, à esquerda é negativo e ela se anula na própria raiz, né? Então, eu vou dizer o seguinte, é que para x à direita de 3, ou seja, maior que 3, nós temos que f de x é maior que 0, y é maior que 0. Para x menor que 3, y é menor que 0. Antes de 3, a função assume valores negativos. E, por último, para x igual a 3, nós temos y igual a 0, né? Temos aqui uma situação em que a função é crescente. Agora, vamos observar o seguinte. Novamente, dada a função f de r em r, definida pela sentença f de x igual menos 2x mais 10, pede-se os coeficientes angular e linear. Lembrem-se que o coeficiente angular é o valor de a, o coeficiente linear é b. Então, nós temos que a é menos 2, b igual a 10. Ou seja, o coeficiente angular é menos 2, o linear é 10. A característica, ou seja, a é menor que 0, é negativo. O coeficiente angular é menor que 0, então a é igual a menos 2 e menos 2 é menor que 0. Então, essa função é decrescente. Decrescente. Por quê? Porque o coeficiente angular é negativo. Novamente, calcular f de 3 mais f de 2 menos f de 5. Então, ó, f de 3 vai ser menos 2 vezes 3 mais 10. Menos 6 mais 10, que é igual a 4. F de 2
menos 2 vezes 2 mais 10. Lembrando que calcular a imagem de um elemento é só substituir esse elemento em x na função. Menos 2 vezes 2, menos 4, e menos 4 mais 10 é igual a 6. E por último, f de 5. F de 5 vai ser menos 2 vezes 5 mais 10. Menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 10 mais 10 igual a 0, né? Como eu quero esse somatório, né? F de 3 mais F de 2 menos F de 5. Quem é F de 3? 4. Quem é F de 2? 6. Menos F de 5. F de 5 é 0. 4 mais 6, 10 menos 0, 10, né? O zero da função. Novamente, nós temos menos 2x mais 10 igual a 0. Menos 2x é igual a menos 10. Então, eu tenho que x é menos 10 dividido por menos 2. X igual a 5. Já dava para a gente observar que o zero da função aqui era 5. Por quê? Porque a imagem desse elemento 5 aqui foi 0. Então, o zero da função é 5. Agora, o esboço gráfico. O esboço gráfico, essa função é decrescente. Então, ó, ela intercepta aqui o eixo x, só que nessa direção. Então, aqui a gente tem a imagem, o elemento 5, né, que é a raiz. Mesma coisa a gente vai fazer aqui. Para análise do sinal, o que é que a gente tem? Novamente, a gente faz o esboço do gráfico, aproveita a raiz, que a gente já calculou anteriormente, né? A raiz é 5, só que a função é decrescente agora. Ela vai assumir valores negativos à direita, positivos à esquerda. Então, nós temos que, para x maior que 5, y assume valores negativos, menores que 0. Para x menor que 5, y assume valores positivos, y é maior que 0. E a raiz, né? Para x igual a 5, y assume valores nulos. Y é igual a 0. Valeu, gente!